Após solicitar a abertura do processo, você visualizará o formulário para aprovação de projetos de edificação. No quadro 1, selecione a opção desejada e clique em Continuar. No quadro 2, serão registradas as informações do responsável técnico pelo projeto arquitetônico. Optando por outro, entende-se que você é o representante do profissional técnico. Nesse caso, terá uma procuração permitindo que represente o profissional junto ao processo. Abaixo do endereço de correspondência aparecerá o campo para a seleção do nome do profissional. Caso haja dúvidas sobre este tema, clique no local indicado que será direcionado à página de manuais, onde terá a explicação de como registrar um procurador. Se optar pelo primeiro item, entende-se que você é o profissional técnico do projeto. Assim, deverá selecionar seu conselho de classe e informar seu número junto ao conselho. Após a leitura dos itens, declare o seu conhecimento e clique em Continuar. No quadro 3, serão registradas as informações do requerente, ou seja, a pessoa que receberá a certidão de aprovação do projeto de edificações. As taxas do processo serão emitidas no nome do primeiro requerente informado, caso haja mais de um. Selecione Adicionar requerente e informe se o requerente será uma pessoa física ou jurídica. Selecionando pessoa jurídica, informe o número de CNPJ. O sistema apresentará a razão social desta empresa e a relação dos sócios. Selecione quem será o requerente entre as opções apresentadas. Havendo algo incorreto, procure o contador da empresa. Após selecionar o nome, informe o CPF e o e-mail dessa pessoa. Caso deseje informar mais de um requerente, selecione Adicionar envolvido. Selecionando pessoa física, informe o CPF e confirme os dados que aparecerem na tela. Todos os requerentes deverão dar ciência junto ao processo iniciado, então confirme bem os dados antes de finalizar. Identificando algum erro nos dados pessoais do requerente, informe a ele para que realize a correção junto ao sistema do processo digital da Prefeitura. Para isso, ele deverá acessar o sistema com seu login e no campo Perfil corrigir as informações conforme necessidade. Havendo correção de dados, informe novamente o requerente no processo do aprova para que os dados sejam atualizados. Caso necessite incluir mais requerentes, selecione Adicionar requerente. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 4, serão registradas as informações do lote. Para isso, informe a inscrição cadastral. Confira se os dados cadastrais informados pelo sistema são do lote desejado. O sistema informará se há desmembramento ou loteamento vinculado a este lote. Anexe a matrícula do lote, informe seu número e selecione qual ofício do registro de imóveis. Informe a área escriturada do lote. Informe se há condomínio instituído na matrícula e, caso haja, preencha as informações sobre regras urbanísticas específicas e síndico. Havendo necessidade, adicione lote. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 5, serão identificadas as edificações, suas áreas construídas e seus usos. O sistema fará perguntas a fim de te auxiliar. Informe caso haja alguma edificação averbada na matrícula. Em caso de não possuir as plantas aprovadas, anexe os documentos solicitados ou anexe as plantas aprovadas. Informe a área total das edificações averbadas. Caso haja mais de uma edificação, informe a soma de todas as áreas. Caso a área não seja informada na matrícula, anexe o documento solicitado. Informe se haverá alguma alteração na edificação averbada. Havendo alteração, identifique a edificação, informe o número predial e selecione a referida rua. Adicione as informações do uso dessa edificação conforme deseja que seja aprovado. Por se tratar de área averbada, informe as metragens correspondentes a cada item. Área averbada inalterada, ou seja, que não sofrerá alterações, área a demolir, área a reformar e área de ampliação. Quando registrar a área, selecione o material. Caso a edificação informada possuir mais de um uso, clique em Adicionar informações de uso e prossiga da mesma forma. Caso haja outra edificação averbada, faça o mesmo procedimento. Completadas as informações sobre a área averbada, o sistema questionará sobre a existência de edificação aprovada, ou seja, que não tenha sido averbada. Havendo edificação aprovada que necessite de modificativo de projeto, identifique a edificação, informe o número predial e selecione a referida rua.
Informe o número do processo de aprovação original e anexe as plantas aprovadas. Adicione as informações de uso dessa edificação conforme deseja que seja aprovado. Informe as metragens correspondentes a cada item, área aprovada inalterada, ou seja, edificação que não sofrerá alteração. Então, caso hajam ambientes a serem alterados, toda a área será a modificar. Informe a área a reduzir, a área a modificar e a área a ampliar. Quando registrar a área, selecione o material. Você poderá adicionar mais usos a essa edificação ou adicionar novas edificações, repetindo o mesmo procedimento. Completadas as informações sobre a área aprovada, o sistema questionará sobre a aprovação de edificação nova. Neste caso, inclui-se edificação a ser regularizada. Havendo edificação a ser aprovada ou regularizada, identifique a edificação, mantenha o campo do número predial como está e selecione a rua que fará acesso a essa edificação. Adicione as informações do uso desta edificação, conforme deseja que seja aprovado e informe a sua metragem. Quando registrar a área, selecione o material. Você poderá adicionar mais usos a esta edificação ou adicionar novas edificações, repetindo o mesmo procedimento. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 6, será registrada a informação sobre regularização de área em desacordo com a legislação vigente mediante compensação urbanística. Informe se haverá regularização de área com compensação urbanística. Ateste que a edificação foi erguida antes da data estipulada. Selecione a zona fiscal, mas caso não saiba, acesse o endereço em tela e indique o IPTU do lote. Veja os dados do imóvel e descubra a zona fiscal. Informe a metragem correspondente ao item que estiver em desacordo. Informe o número de parcelas que será pago o valor da compensação urbanística. Mas saiba que acima de uma parcela o requerente deverá vir até a Praça do Cidadão para assinar o termo de confissão de dívida. E não esqueça que para solicitar o habite-se, o valor da compensação urbanística deverá estar quitado. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 7 estarão as informações referentes ao lote, cuja ideia é alertar o profissional sobre possíveis restrições ou documentações necessárias. Caso apareça alguma restrição, você poderá clicar no link que será direcionado ao respectivo processo. Lembrando que somente poderá abrir estes processos após a conclusão do processo para a aprovação do projeto da edificação. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 8 estarão as informações referentes ao projeto arquitetônico que mais apresentam problemas durante a execução da obra e, consequentemente, na emissão do habite-se. Dessa forma, o profissional deverá declarar e responder conforme solicitado. Declare que você atendeu o alinhamento predial conforme indicado na consulta de viabilidade. Caso tenha dúvidas em responder este item, acesse o endereço em tela e informe a inscrição cadastral do lote, seu uso e atividade. Na aba Ruas de Referência, terá informação sobre a distância entre alinhamentos prediais. Confira se essa medida está em seu projeto. Informe se há meio-fio implantado em frente ao lote. Caso não haja, informe isso no projeto arquitetônico. Havendo meio-fio, confira se todos os itens apresentados foram informados no projeto de acordo com a realidade do local e declare a veracidade das informações. Informe se o projeto necessita de EIV ou de EIPGV. Caso necessite, poderá acessar o processo no clique aqui. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 9, deverão ser anexas as plantas do projeto arquitetônico a ser analisado. Observe que junto ao selo deverá ser reservado um espaço para a utilização do sistema. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 10, deverão ser anexos os documentos sempre que for o caso. Nenhum é obrigatório na abertura do processo. Concluído o preenchimento, clique em Continuar. No quadro 11, aparecerão os valores das taxas cobradas na abertura do processo. No entanto, estarão visíveis somente após a conclusão da abertura do processo. Clique em Continuar. Não havendo nenhuma pendência, a solicitação poderá ser finalizada.